Shalom, bom dia a todos. Mais uma vez trazendo a palavra de Yahvé, de Yeshua HaMashiach e Paráclitos para com todos. Hoje vou estar dando um estudo pastoral. Como devemos nos comportar diante de uma pregação, a ministração de uma palavra. Isso é no geral, tanto igrejas evangélicas como no catolicismo, no geral. Irmãos, lá em Isaías capítulo 57, versículo 2, depois vocês lêem inteirinho. Entrará em paz, descansarão nas suas camas. Os que houverem andado na sua retidão. Como eu falei num vídeo anterior, que eu ia fazer a pregação da reafirmação da pregação, irmãos, e Yeshua ensinava sentado, nos ensina. Hoje, as pessoas não têm reverência à pregação. Em algumas igrejas que me convidam para pregar, eu falo na lata. Primeira reverência numa pregação. Os louvor já é para você falar línguas estranhas, mistério, entregar profecia, virar salto mortal, plantar bananeira, cambalhota. Não é pecado fazer isso, não. Não é. O louvor é para isso. Ah, irmão, mas isso é pecado. Não é. Pecado é na ministração ficar dando glória a Deus e aleluia, e as pessoas não entendem. O culto pode estar, como se fala, fervoroso, cheio de unção. O espírito é sujeito ao profeta. O meu espírito ele tem que aquietar dentro de mim. Não é Paráclitos, não. Não é Espírito Santo. Porque numa pregação, pode ser um sermão para a igreja, um puxão de orelha para todos, e de repente você está dando glória a Deus, aleluia, e Deus entrega uma profecia, ou até mesmo na palavra, na ministração da palavra, e a vé dos Espíritos está falando que é a última oportunidade de algumas pessoas de se reconciliar, se não desse a sepultura. E a vé está dando algum livramento e ficam... É uma palhaçada isso. Em plena pregação, aí, deixa eu dar um exemplo. No meu lado tem um irmão, uma pessoa do meu lado ali, e eu fico lá dando glória a Deus alto, todo mundo fica olhando, ouvindo, e tem mais gente dando glória a Deus. E Yahvé usando a boca do profeta ou do pastor. Pastor não é profeta. Pastor é pastor. Profeta é profeta. Entendam algo que Yahvé, a hierarquia de Yahvé, ela é separada. Pastor não sai profetizando, não. Profeta tem normas e lei de Yahvé para seguir. Profeta não obedece homem, não obedece ninguém. Pega lá a história de todos os profetas. E Yeshua também profetizou lá para os grandões da Roma. Ele foi pastor quando ele pregava. Quando ele saía a pregação, ele voltava à rotina de profeta. Na pregação dele, ele não falava assim, diz o Senhor para ti. Não. Irmãos, numa pregação, eu começo a glorificar, e quem está do meu lado, e a Vé está dando ali quem sabe, um livramento, ela não consegue ouvir o que Deus e a Vé dos Espíritos está usando para falar. Aí a Vé acaba descendo a pessoa do meu lado, sepultura, um dia depois. Já aconteceu, eu já vi isso. Já ouvi isso e chamei a atenção da igreja. Aí quando a pessoa saiu, chegou em casa, assim acabou o culto, chegou em casa, ela morreu. Aí, outro dia eu fui e falei, chamei atenção em pleno culto. Irmãos, é algo sério que eu estou falando para vocês, é seríssimo. O louvor já é para você extravasar energia, a unção é para isso. Mas a pregação é o momento de nós ficar com a boca cala a boca e escuta. Esse é o sermão de uma pregação, da afirmação e confirmação de uma pregação de Yahvé está usando a pessoa, ou um missionário, ou um pastor, uma pastora, seja lá quem for trazer a palavra. Temos que calar a boca e ouvir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E
E de repente eu estou glorificando e a Yahvé fala e a pessoa não entende. Ou quem sabe recebendo uma cura, ela não vai entender. Porque é muita meninice. Eu estou falando algo porque Yeshua pregando, todos ficavam em silêncio. Quando ele ensinava a todos. Ah, mas irmão, eu posso levantar a mão e perguntar para quem está ministrando a palavra, você entender? Não só como pode, como deve. Porque a palavra de Yahvé, por nós hoje, que não tem mais parábola, a não ser quando Yahvé revela o oculto escondido. Ele fala, revela agora na linguagem que você habita. Aí sim, caso ao contrário, ele fala assim, espera. Não, sim, espera. Só essas 3 profecias de Yahvé. Não, sim, espera. Quando é não, não insista. Quando é espera, espera que no momento certo ele vai dar a ordem. Então, irmãos, Yahvé usa a pessoa que está ministrando a palavra e nós, em silêncio, nós vamos ter o quê? O que eu li aqui? Entrará em paz. Ou seja, está falando o quê? Quando eu voltar para casa de um estudo, de uma ministração maravilhosa, porque não existe pregação ruim. Não existe. Existem pessoas que não sabem interpretar e Yahvé manda falar algo e ela vai falar de outra maneira. E isso é grave, é pecado perante Yahvé e vai dar conta todos que estiver fazendo isso. E tem hoje, e tem. Ah, mas eu achei bonito. Não. Achar bonito é procedência maligna. Ou você obedece Yahvé dos Espíritos, ou aposenta a palavra. Porque a palavra ela é eficaz. Tanto como um sermão, puxão de orelha, como umas chibatadas, umas chicotadas, como um renovo para cada pessoa. E Yahvé dos Espíritos, ele exorta e corrige quem ele ama. Nunca se esqueçam disso, irmãos e irmãs. Nem todo mundo concorda com Yahvé dos Espíritos. Nem todo mundo concorda com Deus, nem com Jesus. Eu estou falando de Jesus que tem muitos que não sabem que o nome de Jesus é Yeshua HaMashiach, tradução de Emmanuel. Irmãos, eu concordo com Yahvé, concorda? Você que é empresário, concorda com Yahvé dos Espíritos, você que tem uma empresa, você concorda? A qual ele fala assim, faça um banquete para os teus funcionários, aumente um pouco o salário deles, faça um banquete para eles, convidando as famílias. Isso aqui é uma palavra pastorial, palavra de Yeshua. Vou ter prejuízo. Tem muitos empresários que é a mesma coisa que pastor. Muitos. Pega o dízimo e a oferta das viúvas e dos órfãos. Não julgam a causa dessas pessoas. E Yahvé dos Espíritos fala, uma pergunta, não vingaria eu estas coisas? Com certeza, lá embaixo ele fala, ai. Irmãos, eu estou falando algo aqui que os pastores não pregam na igreja. Não pregam. Eu tenho muita amizade com vários pastores e tudo que é ministério. Tudo que é ministério tem muitas amizades. Eu tenho bastante amizade. Só que quando se trata desse aqui, da lei dos mandamentos, estatuto, eu não brinco. Não brinco. Eu tenho cicatrizes do meu corpo de eu ter brincado com Yahvé dos Espíritos. Yahvé já fez cair 8 balas na minha frente. Eu tenho cicatriz no meu corpo com espada. Yahvé já me matou 24 horas morto com o laudo em hospital. No 24 horas o sítio cercado. Irmãos, então quando Yahvé estiver usando alguém em ministração numa palavra, em todos os cultos, seja onde for, presta atenção. Mas eu não entendi porque ele falou dificultosa. Levanta a mão e fala, por gentileza, me explica. E Yeshua sentava e os discípulos perguntavam. Porque olha aqui, o que eu estou lendo aqui. Entrará em paz e descansarão nas suas camas os que houveram andado na sua retidão. Irmão, retidão é o quê? Primeiro, temor. Eu estou sendo
numa retidão, estou sendo retido pela palavra que Paráclitos está usando a pessoa para ministrar. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, não interessa. Yahvé usa quem da maneira que ele quer. Nunca julgue nem o profeta e nem a profecia. Apenas faça prova com Yahvé. Irmãos, esse estudo que eu estou passando agora é pastoral. Eu vou estar mais pra frente, profeta, ensinando profeta. Esse aqui, basicamente, é um sermão? É um sermão. Porque se Yahvé está falando com você e do teu lado tem um irmão fervoroso que não cala a boca e dá a glória a Deus, mas chega no louvor lá e não fala nada, mas chega na pregação, é uma perturbação. Louvor, irmãos, é para você extravasar a unção, a energia. É para sair correndo aviãozinho, pulando. Por isso que é chamado de louvor. Mas a pregação é hora de todos. O Espírito é sujeito à palavra. Todos têm que ficar do mesmo nível em línguas estranhas. Cala a boca na hora ali. Se o pregador estiver falando em línguas estranhas, ou a pregadora, não importa quem esteja ministrando a palavra, passou. Eu conto 3 minutos. Geralmente eu conto 3 minutos, mas o correto é 3, o máximo 5 segundos. 3, 5 segundos. Não houve intérprete, eu fico lá. 1 minuto, 2, 3. Não houve intérprete, e Yahvé não usou nem quem está falando em línguas estranhas, e fica só na línguas estranhas, demônios, espíritos malignos, espírito de contenda e confusão. Eu já estive numa igreja que estava 2 irmãs falando em línguas estranhas. Línguas estranhas. Uma quebrando o pau com a outra. E eu fiquei só olhando, ninguém traduzia. Teve uma hora que eu peguei e traduzi. Eu falei, vou acabar com essa palhaçada. Pleno culto, na pregação. Cadê o discernimento e entendimento? Cadê os estatutos nessa hora? Aí que eu falo, o estatuto, guarda os mandamentos. O princípio do temor. 2 irmãs quebrando o pau. Com raiva da outra. Peguei na hora do culto, falei, traduzi, pronto, as 2 ficaram envergonhadas. Uma levantou, foi até a outra e pediu perdão. Depois sim, teve um renovo. Aí eu fui, tomei o microfone do pastor e falei. Irmãos, não deixam as pessoas tomar a santa ceia, mas o dízimo de uma pessoa em pecado aceitam a oferta. E Yahvé, ele fala, conserta antes de deixar o teu dízimo e tua oferta no gastiofilásio. Não é salva, é gastiofilásio. Deixe no gastiofilásio. Peça perdão e se retire. A ceia é para os pecadores. A Santa Ceia não é para os salvos. Se todo mundo está falando que está salvo e a ceia é para nós aqui, o que você está fazendo no planeta então? O mesmo pecado de uma prostituta, de um assassino, traficante, é o mesmo que eu tenho. O mesmo pecado que uma idade tem é o mesmo pecado que eu tenho. O mesmo pecado que uma criança tem é o mesmo que eu tenho. E você tem. A Santa Ceia é para o mundo. Eu estou falando isso porque me perguntaram. Eu tive que mostrar a Santa Ceia de Yeshua HaMashiach e a Santa Ceia de Paulo. Uma não está de acordo com a outra. Ou segue a ceia de Paulo, né? O bebes e comes do Paulo, e aceita a Santa Ceia de Yeshua. Então, irmãos, reverência à palavra na pregação. Para que você chegue em tua casa em paz e com gratidão em Yahvé por ter falado com todos. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu joinha, deixa o teu arraft, quer dizer eu gostei, se inscreva no canal, seja um patrocinador deste chamado e venha fazer parte da comunidade judaica e entra para a tribo de Judá. Um Shalom Adonai, abraço a todos, de verdade eu abraço a todos, bem-vindo a todos e um Shalom Adonai.